Ministro, e até a esse respeito, o senhor tem falado muitas vezes que talvez o presidente norte-americano Donald Trump tenha tido uma incompreensão a respeito do papel do Supremo. Institucionalmente, como que o senhor lidou com isso na presidência? E se o senhor acha, queria perguntar se o senhor acha, qual o caminho que o senhor acha que é o ideal para reverter esse cenário e para fazer o governo americano compreender de fato qual o papel verdadeiro do Supremo? O caminho que eu procuro utilizar na minha vida em quase tudo é atuar com boa fé para restabelecer a verdade. Eu acho que as autoridades americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos. De modo que eu trabalho para desescalar o conflito, portanto, não bato boca, não ofendo, não agrido. E as notas todas que eu fiz e as manifestações públicas que eu fiz foi para dizer é equivocada a crença de que houve percepção política, de que houve caça às bruxas, houve um julgamento legítimo, com devido processo legal, com advogados os melhores, alguns dos melhores do país presentes, com a imprensa nacional e internacional presente, com a sociedade civil acompanhando ao vivo e a cores. Nenhum julgamento foi tão transparente. E ali se constatou, com provas documentais, que havia um plano chamado Punhal Verde e Amarelo para morte, assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e de um ministro do Supremo. O fato de o autor do plano, que frequentava o gabinete e a casa do presidente, ter dito que foi um pensamento digitalizado, é assim, só um tropicalismo divertido, mas pensamento digitalizado impresso algumas vezes e levado para debate. Depois nós tivemos a ordem do presidente para mudar o relatório das Forças Armadas, para criar um ambiente de descrença no processo eleitoral, para criar o clima do golpe. Por que você, depois de derrotado numa eleição em que as Forças Armadas, que são uma instituição respeitada da sociedade, constataram que não houve fraude e o presidente manda mudar? Portanto, havia uma tentativa de criar um ambiente de golpe. Depois, o incentivo àquelas pessoas, algumas esclarecidas e mal intencionadas e outras simplesmente ingênuas, que foram lá pedir golpe de Estado na porta dos quartéis e pedir que se impedisse a posse do presidente da República, a convocação dos embaixadores para dizer que o sistema não era confiável. O monitoramento até das monitoramento de autoridades e uma colaboração premiada que detalhou enfim, como as coisas aconteceram, inclusive o chamamento para comandantes de Forças Armadas participarem do golpe. De modo que, assim, dizer que a perseguição política com essa quantidade de elementos é uma visão muito... É um radicalismo que fecha os olhos à realidade. Me lembro uma poesia do Brecht, adaptada, em que ele dizia: não creem nos fatos, creem em si mesmos. E se os fatos não corresponderem àquilo em que acreditam, pior para os fatos.